agradecer a Deus, porque nesse ministério o Senhor tem nos ensinado de uma forma muito leve, ao mesmo tempo muito clara, sobre o que é santificação. Enquanto os nossos irmãos da lei acham que é subir no monte, que é ficar 7 dias sem comer, que é ficar sem dormir, que é se meter em vigília sem fim, que é fazer sacrifícios carnais, que dizem eles que é para buscar poder, nós estamos firmes na graça de Deus, que diz que o justo viverá pela fé, e a nossa santificação é uma vida de fé. Então o tema de hoje, a batalha da santificação. Há uma batalha, meu irmão, meu irmão. Há uma batalha. Viver pela fé, viver de forma santificada, todos os dias é uma batalha, que em Cristo nós já vencemos. 1 de Pedro diz assim, 1 de Pedro 1,16, porque está escrito: sede santos, seja uma pessoa santificada, tenha uma vida santificada ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. E Deus está em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então essa palavra se cumpre em nossas vidas. Mas o Senhor diz: sede santos, buscai a santificação. A Bíblia chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor, virá o agir de Deus. Esta palavra abençoe os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, Altíssimo, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta manhã bendita, por esta palavra que diz que eis a rocha, as suas obras estão perfeitas. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez nesta manhã construindo as nossas vidas sobre a rocha, que é a tua palavra, que é a tua direção. Guia, Senhor, conduz, ilumina, ó Pai, dirige, Senhor, cada vida que está debaixo desse ministério, que está ligada a este ministério, Senhor, debaixo dessa promessa. Quando o Senhor tem, neste início de ano, trabalhado nos nossos corações a santificação, para que eu, você, todos nós, possamos ver o agir de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que nós veremos o agir de Deus nessa igreja, nas áreas de saúde, de família, de finanças, na área espiritual, os sonhos, os projetos, ó Pai, nós veremos Deus agir poderosamente. E se você crê, meu irmão, você recebeu essa oração no teu coração, diga amém, diga glória a Deus. Deus seja glorificado sempre. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Pastor Alessandra. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus, nós estreamos um hino novo hoje, né? Que bom, muito bom. Tenho incentivado o grupo de louvor para que a gente avance também, né? Renovando os hinos, para que a gente renove aqui, né? O louvor. Deus seja louvado por todos aqueles que estão firmes, né? Neste assunto tão importante também, que é o louvar a Deus. Então, tema desta manhã, mais uma vez, a batalha da santificação. Então, meu irmão, minha irmã, graça e paz mais uma vez da parte de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. E eu aqui, com o boca de Deus, mais uma vez esta manhã, como porta-voz do Senhor, como instrumento, como canal do fluir da graça de Deus, eu quero te dizer que há uma batalha, né, dentre tantas que nós travamos, que é uma batalha de estarmos santificados a Deus, que é uma batalha da santificação. E isso é algo muito desafiador, complexo, mas eu tenho certeza que Deus está nos ensinando, que já estamos tratando disso já há alguns cursos,
como viver essa santificação da forma que agrada a Deus. Então tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar ao teu coração, que é um abençoado, um eleito, um predestinado, um escolhido do Senhor. Então, batalha da santificação. É uma batalha, né? Uma batalha diária de nos mantermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Nos mantermos santos e irrepreensíveis no mundo mau. No mundo, né, que a Bíblia diz que jaz o maligno. Eu sempre tenho te dito aqui, explicado, né? O mundo não é a igreja, a empresa não é a igreja, a tua academia não é a igreja, a faculdade não é a igreja, né? Então, nós somos rodeados por um mundo que jaz o maligno, um mundo que não conhece a Deus. Nós somos aqui sal e luz nessa terra. E uma coisa que Deus quer de todos nós, para que essas promessas se cumpram, para que a sua vida seja construída firme, edificada sobre a rocha, que você, nesse início de ano, comece a trabalhar isso no teu coração. A santificação, né? O que é a santificação para nós que somos crentes? Então, eu quero começar com o primeiro ponto, te dizendo que a vida santificada, ela é nossa responsabilidade, o quê? Diária. Então, ter uma vida santificada, uma vida santa, é uma responsabilidade diária, e ela é nossa. Só eu posso cuidar da minha vida espiritual, e só você pode cuidar da sua vida espiritual. Cada um aqui de per si tem que cuidar da sua vida espiritual. E tem que ter uma vida santificada. Glórias a Deus pela graça de Deus que ilumina os nossos olhos, que nos ensina algo maravilhoso, né? Que Deus já fez uma obra tremenda nas nossas vidas. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus já nos santificou, já nos purificou, já nos lavou, já nos justificou, já nos perdoou. No Senhor, nós já somos, amados, santos e irrepreensíveis. Há uma obra que o Senhor já fez, mas há uma parte que nos cabe a cada um, no dia a dia desta terra. O Senhor já fez uma obra tremenda, já manifestou a salvação da nossa vida. Agora há uma parte que nos cabe, há um procedimento, há um falar, há uma atitude, há decisões que têm que ser santas também, que têm que estar, presbítero Renato, santificadas ao Senhor. Então, eu estou dizendo aqui que a vida santificada é nossa responsabilidade diária. Você tem uma responsabilidade, meu irmão, minha irmã, e eu também, todos nós, que é nos portarmos nesta terra como santos e irrepreensíveis, como cidadãos do reino. Então, é importante entender que Deus fez uma obra tremenda, né? Ele fez uma obra tremenda, já nos santificou. Agora há uma parte que é sobrenatural, Deus já fez. Há uma parte natural que cabe ao nosso dia a dia nessa terra. E olha que maravilhoso, o que Deus já fez na nossa vida, né? 1 Coríntios 6, 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, né? Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui, amado, essas características, esses adjetivos terríveis aqui, eles fizeram parte, muitos deles, né, da nossa vida, de muitos de nós. Glórias a Deus que Deus não tem nada mais a ver com o nosso passado. Deus transformou a nossa vida, mudou a nossa vida. Então, Deus tirou da nossa vida, amado, impureza, idolatria, né? Muitos de nós vivíamos em adultérios, em caminhos escuros, éramos avarentos, tínhamos vícios, éramos maldizentes. E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6,11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes.
Lavaste o quê? Com a água, com o batismo nas águas? Não. Com a palavra. A palavra lava. A Bíblia diz que a palavra é um rio de águas vivas em nós. Então a palavra faz esse lavar regenerador. Então vós vos lavastes, mas fosse santificados, mas fosse o quê? Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, veja, tudo aquilo que por volta fazia parte, do nosso passado, Deus veio às nossas vidas, nos lavou, diga glórias a Deus, nos santificou e nos justificou. Glória a Deus. Hoje nós temos uma nova vida. E por isso que há uma responsabilidade, estou começando com esse assunto, diária, nossa, de vivermos com pessoas que não falam da forma que falamos, que não agem da forma que agíamos, que não estão presos a vícios que tínhamos, de manias que tínhamos, e todos nós a tínhamos. Cada um com a sua luta pessoal, com a sua carne, que não se converte, você sabe disso. Então, veja, olha que coisa maravilhosa. Jesus veio à nossa vida, diga glórias a Deus. Nos lavou, nos santificou, nos justificou. Então, fez uma obra perfeita na nossa vida. E aí, a partir disso, qual é o desafio? Andar nos caminhos do Senhor. Todos os dias eu e você temos o desafio de andar nos caminhos do Senhor, de não nos afastarmos das coisas de Deus, de estarmos todos os dias buscando cada vez mais ao Senhor, a sua palavra, a intimidade com Deus. Então, estar na igreja é uma obrigação sua, é uma responsabilidade sua. Ter vida de oração é uma responsabilidade sua. Cuidar da sua vida financeira, tendo a bênção do Senhor, sendo dizimista fiel, sendo ofertante, sendo semeador, tendo compromisso com as coisas, é uma responsabilidade sua. Ter a tua casa debaixo de princípios, fundamentos, valores cristãos é uma responsabilidade sua. Estar participando dos eventos que a sua igreja tem para você crescer, para você amadurecer, para você se tornar cada dia mais a sua melhor versão, aquela que Cristo já idealizou, te criou como. É uma responsabilidade sua. Então, cada um de nós, amado, tem que assumir essa responsabilidade. Eu tenho que não estar só vivendo aqui nessa terra. Eu tenho que ser uma pessoa santa e irrepreensível. Ou fazer um esforço, porque cada um tem a sua luta, para estar cada dia mais próximo disso. Mas é uma responsabilidade, esse ponto que eu estou batendo aqui, nesse mês de culto, de vida santificada, ela é de cada um e ela é diária. A cada instante, a cada situação, a cada momento, a cada dia, eu posso tomar decisões que me afastam dessa vida santificada ou que me aproximam dessa vida santificada. Por isso que o livro de Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Olha, o que é que o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida neste momento? O que a palavra de Deus está te dirigindo nesta manhã? Nós temos um chamado, amado, a andar no Espírito. Olha para o seu irmão que está ao lado, enquanto eu tomo um copo de água aqui, e diga assim: vamos andar no Espírito. Porém, andai no Espírito. E aí, o apóstolo Paulo complementa aqui: e jamais, olha, é enfático, jamais satisfarei, jamais atenda, jamais satisfaça, jamais se dobre, jamais aceite a concupiscência da carne. O que é concupiscência, Bispo Marcos? São os desejos, as vontades do velho homem, que estão lá em potencial na nossa carne, amado. Isto que é o desafio de
todo cristão, o maior desafio, a gente saber então que Deus fez uma obra perfeita, que já nos santificou, já nos lavou, já nos justificou, já manifestou a salvação na nossa vida, que não se perde. Somos seguros da nossa salvação, que está nas mãos de Cristo. Cremos que o Espírito Santo de Deus mora em nós, que o nosso chamado é viver pela fé, mas, meu irmão, minha irmã, eu e você temos uma carninha que não é cheirosa. Você pode passar perfume nela, você pode passar maquiagem nela, né? Você pode fazer o que você quiser, ela continua aquela carninha de sempre. E essa carninha, ela tem concupiscências, vontades, tem desejos, ela quer fazer coisas contrárias à palavra. Olha, eu quero repetir isso aqui para você. Contrárias à palavra. Deus quer que você faça isso, a carne quer ir para o outro lado. Pensa, tudo que Deus pede para que você faça, a carne quer fazer o contrário. Todo caminho que Deus te dirige para você, a carne quer ir para o outro lado. E a Bíblia está repleta de histórias de homens como eu, como você, de mulheres como você, né, que enfrentaram esses desafios. Então, a Bíblia diz assim, olha lá, isso é diário, né? Um trabalho diário. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Se eu andar no Espírito, se eu estiver firme na igreja, se eu estiver firme nos eventos, se eu estiver firme em oração, se eu estiver firme no devocional, se eu estiver firme com a minha vida espiritual, perdão, jamais satisfareis a concupiscência da carne, da minha carne, da sua carne, da nossa carne. E a igreja está entendendo isso, diga amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, batalha espiritual. Batalha, né? Então o nosso apóstolo nos estudos citou, batalha. Batalha não é uma briguinha, né, de harmonização, não é uma confusãozinha, né? É uma batalha, é uma luta, é uma guerra, que é diária. Mas que Deus já nos capacitou a vencer. Diga glória a Deus. Diga assim, em Cristo. Eu já venci essa batalha. Nós já somos mais que vencedores, amado, nessa batalha. Acredite. Então, o primeiro ponto que eu acabei de colocar aqui para você, meu irmão, para você pensar, é que a santificação é uma responsabilidade minha, sua, diária, de cada um de nós. É responsabilidade e ela é diária. E é individual. A igreja está aqui para te apoiar, para te dar recursos, para te dar o melhor recurso, né? A melhor ajuda, o melhor apoio, que é a palavra, que é as nossas orações. Agora, você recebendo isso, você tem que praticar no dia a dia. Bem desafiador. Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu tenho comentado aqui, a Bispa também tem comentado, nós estamos, inclusive até coloquei no grupo dos oficiais, né, um pastor falando a respeito de um tema importante. Nós temos uma igreja secularizada. Então veja, nós temos uma igreja que ao invés de ser uma igreja santificada, presbítero Renato, ela está secularizada. O sermão não é mais bíblico, ele é filosófico. Tá? O louvor não é mais um louvor de adoração, é um louvor pop. É uma cantoria pop. É show. As igrejas não são mais a casa do Senhor, é uma boate. Tá? Os pastores ou bispos, pregadores, que tem que ter uma postura, você tem que exigir de mim uma postura. Tá? Eu tenho a minha cabeça, eu tenho minhas posições políticas, né, alinhadas sempre com a palavra de Deus, porque eu coloquei sempre Deus no centro de tudo aquilo que eu faço. Mas eu não posso vir aqui com uma camiseta, mamãe quero ser forte, para vocês ficarem olhando para meus looks. Não preciso vir fazer isso. Tá? Aí, meu irmão,
fortão, assim, é só creatina. Amém. Então, amados, olha, eu estou brincando aqui, né, e ao mesmo tempo falando algo sério, para você entender. Então, a gente tem uma igreja, a gente tem evangélicos, a gente tem cristãos secularizados. E nós temos que ser cristãos santificados, não secularizados. Amém. Então, o segundo ponto que eu quero tratar com a igreja nesta manhã, a vida santificada, ela é vivida sem legalismo e sem carnalidade. Veja, duas coisas, meu irmão, que eu e você, com olhos da graça de Deus, né? Glórias a Deus por isso, nós temos que cuidar. E para eu ter uma vida santificada, ela precisa ser vivida sem legalismo, não pode ter lei, não pode ter Moisés, não pode ter sacrifícios feitos na carne, ordenanças, palavra de morte, de maldição, e não pode ter carnalidade. Tá? Então, para eu viver uma vida santificada, ela só vai ser vivida sem lei e sem carnalidade. Se você está entendendo, diga amém. Diz assim, veja, e esse trabalho, né, dentro da igreja, que ajudar a igreja a ter uma vida santificada, viver sem legalismo, sem carnalidade, mas isso é uma luta que já vem lá. O apóstolo Paulo travava já isso em todas as igrejas que ele fundou, ele acabou travando esse tipo de situação. Diz assim, Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que o apóstolo Paulo está falando da igreja de Gálatas? Está falando assim, Gálatas, eu preguei a graça, eu te ensinei a viver pela fé, eu te mostrei que os nossos olhos têm que estar no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Quem passou depois de mim, quem veio aqui e fascinou vocês, tirou vocês do caminho. E aí aqui, o apóstolo Paulo estava falando a respeito dos nossos irmãos da lei, né? Que receberam um chamado para pregar a Cristo, da lei, para a lei, né? Cristo para a lei, né? Judeus. E o apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios, a nós. Né? Então, quando você fala a palavra fascínio, né? A palavra fascínio do grego quer dizer bascainos, que significa enfeitiçado, seduzido, manipulado e embuchado. Ou seja, olha que cuidado que nós temos que ter, né? Eu que conheço a palavra, você que conhece a palavra, nós que vivemos a graça de Deus, nós temos que ter cuidado para não deixar que ninguém nos enfeitice, nos seduza, nos manipule, nos embruxe. Então, a pessoa fica embuchada com histórias. Não, meu irmão, tem que ser pelas águas do Rio do Jordão. Ali vai ter o batismo verdadeiro. Esse negócio aí que é batismo no Espírito Santo de Deus, não é assim não. Que é outra coisa. Quando você fala em língua, você falou em língua, você vai batizado. Aí começa lá, é uma confusão. Quero dizer uma coisa, é uma confusão. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Glória a Deus por isso. Mas veja, o apóstolo Paulo aqui enfrentando um desafio, ele foi lá, fundou a igreja de Gálatas, pregou a palavra, ensinou a graça de Deus, deixou todos os preceitos da graça de Deus, colocou fundamento firme, né? Não para de ser, fundamento firme. E depois, quando ele voltou de algum tempo, ele falou: quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem seduziu vocês? Quem manipulou vocês? Quem embruxou a cabeça de vocês? Versículo 2: quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras
da lei ou pela pregação da fé? Maravilhoso, né? O apóstolo Paulo é um mestre na palavra. Ele chegou e confrontou a igreja de Gálatas e disse o seguinte: vocês conheceram a Cristo como? Você conheceu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós estamos, amados, firmes no quê? Nas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga, pregação da fé. Pregação da fé. Tá? Então, veja, amado, para viver uma vida santificada, quero te dizer, meu irmão, que vai me acompanhar aqui, né, online, pelo YouTube, ou você que acompanha pelas redes sociais, né, glórias a Deus por todas as vidas que estão aqui nesta manhã. Amado, não dá para viver uma vida santificada, minha Alessandra, pela lei. Não dá. Por isso que o apóstolo Paulo confrontou a igreja e disse o seguinte: ó, você recebeu o Espírito, você recebeu a verdade pelas obras da lei ou pregação da fé? Era isso. Ou seja, ele estava dizendo para a igreja de Gálatas: volte, acorde, né, desse papo. Porque a lei, amado, para nada nos acrescenta. Quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui, do mais novo até a Lívia, que está aprendendo a falar, sabe mais da graça de Deus do que um irmão que está 50 anos na lei. Sabe por quê? Porque a lei para nada acrescenta. As pessoas são ótimas em decorar versículos, em saber quem que é a mãe de Salomão, quem que é, eu estou falando da outra vez, quem que é o irmão de Efraim. Eles adoram saber isso daí. Sabedoria. Conhecimento para a vida cristã prática, zero. Nossa avó estava falando algo maravilhoso, né? Que a pessoa fala assim: não, Márcia, Deus só fala no monte. Deus só fala no monte, sabe? E a irmã quer ver Deus falar? Tem que ir no monte com a gente. Val, e a pessoa que está numa cadeira de roda? Que não pode andar. Não vai ver Deus falar? Dois, a pessoa que está entravada numa cama, não vai ver Deus falar. Quem não tem condições de subir uma montanha, sei lá, né? Perdão, a palavra da caverna, que as pessoas desvairadas fazem, não vai ver Deus falar? É assim que funciona. É uma confusão. Então, cuidado com vozes que não são da graça de Deus. Cuidado com os doutores da lei. Né? E amado, quem fica aí pelas redes sociais, muito cuidado. Tem um filtro, amado, mas um filtro, sabe, aquele melita grossura 5, assim. Porque senão, amado, você começa a dar vozinha no YouTube, aquilo ali, começa a cavucar aquilo ali, e nós não temos nada com isso. Estava lá um dia desses aí, né, passou pelo meu feed lá, né, porque obviamente eu estou estudando, né, aí estava lá um doutor da lei lá falando que Salomão tinha aprisionado um demônio. Por isso que eu falei: meu Deus, aonde que esses homens vão? Que fonte que eles bebem? Existe uma fonte para se beber, meu irmão. Chama Bíblia Sagrada. Amém. Confronte qualquer coisa que você ouvir com a palavra. Não tem erro. Não tem erro. Senão, eu falo: não, mas olha, aqui não está aqui, mas veja nesse escrito, nesse estudo, olha nessa pessoa, daqui a pouco eu vou me enveredar. E o apóstolo Paulo disse: vocês estão enfeitiçados. Vocês estão seduzidos, manipulados e puxados. Então, amado, o justo viverá pela fé. Diga aí: o justo viverá pela fé. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvos. É por lei? Não. É por batismo nas águas? Não. É por subir no monte? Não. É por fazer jejum? Não. Não. Porque pela graça, de graça, amém, favor imerecido, nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom original
Não de obras, deixa claro, de obras, não de obras. Obras sacrificiais, ordenanças, pagar o preço, jejum sem parar, essas coisas que enlouquecem a cabeça dos outros. Porque você já conversou com uma pessoa que faz jejum? A soberba transparece na hora. Você já viu? A pessoa chega da gente, ela fala assim: Deus, sabe quantos ciclos a gente joga? Não é porque não consegue, não. Eu ouvi isso, esses ouvidos aqui, ó, comer adubo de planta, de flores. Você sabe o que é ficar 12 dias sem comer? Não é qualquer um, não, Renato. Poucos conseguem fazer isso. Em 12 horas. Poucos conseguem fazer isso, Carol. Mas eu consegui. 12 dias sem comer. Nada. Nada. Deus está vendo. Eu estou buscando poder. A Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de mim do que tudo aquele que está neste mundo. Amado, não deixe histórias desvirtuarem a tua cabeça. A Bíblia é clara. Pela graça eu e você fomos salvos. Amém. Mediante a fé que foi um presente dado por Deus. É isso que está escrito nesse contexto. Não foi por obras, não é pelo seu mérito, nunca foi e nunca será por mérito de ninguém. E a Bíblia já diz, adianta, né? Para que ninguém se glorie. E aí o apóstolo Paulo volta a exortar ali a igreja, né? Ele diz assim: sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora nos aperfeiçoando na carne. Amado, se a gente começou no Espírito, tem que ficar no Espírito. A outrora, nós aqui na nossa ignorância, estávamos na carne, estávamos na lei. A lei Deus o sabe. Agora, o nosso caminho é viver pela fé. Então o apóstolo falou assim: vocês começaram no Espírito. Eu fundei essa igreja aqui. É isso que está falando para a igreja de Gálatas. Eu fundei essa igreja no Espírito, na graça de Deus, em Cristo Jesus. E vocês estão agora voltando para a carne, para a lei. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, que ponto que nós estamos aqui na pregação lá? Que eu e você não podemos ter vida santificada, não dá certo, santo. Não tem como ser por um caminho da lei. Não vai se santificar. Vai ter aparência de santidade. Né? Aparência de santidade. Não vai ser pela carne, pelo esforço do nosso braço, por ralar a rótula no joelho, por subir no monte, por ficar sem comer. Não vai, Deus não vai se agradar disso, amado. Não vai. Tem que ser pela fé. Diga, pela fé. Pela fé. Pela fé. Né? Efésios 4:24, Diácono, diz assim: e vos revistais um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a nossa posição, amado. Eu e você fomos criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E isso, amado, essa santificação, esse caminho de santificação, não dá para ser vivido pela lei. Não dá. É enlouquecedor. Ou, né, como às vezes a gente observa, né, as meninas, né, jovenzinhas, tadinhas, elas querem ter um pouco mais de liberdade, né? Eu acho que a graça de Deus nos dá algo maravilhoso, que é uma liberdade com responsabilidade. Eu não fico ditando na minha casa o que a minha filha vai vestir, ela já tem uma consciência forjada pela graça do que é correto. Mas ela é moça, né? Uma jovem, Mateus. A gente vê na igreja, mano, a gente passa aqui no caminho, tem um monte de igreja que é perto da gente, né? Aí passa lá as mocinhas, elas colocam a saia comprida, mas justo assim que ser. Né? Isso fala, meu Deus. Ou quando elas saem, elas ficam puxando, rolando assim. Então, tadinhas, elas ficam fazendo um monte de coisas que elas estão vivendo dentro de uma hipocrisia, né?
Já pensando? É uma hipocrisia, não é? Sabe por quê? Porque a lei traz esse peso. A lei é a palavra de morte e condenação. Quando Deus quer que algo aconteça dentro do meu e do seu interior, que é a santificação. Amém. Aí quando isso acontece, amado, você não vai querer colocar uma saia arrochada, né? Não vai querer colocar. Amém. Você não vai querer, amado, ficar aí com as tá pregando com os botões até aqui embaixo, começando os peitos, tipo cabeludo, aqui assim. Não vai querer fazer isso, você não quer fazer isso, não tem necessidade. Sabe por quê, dona Janete? Porque a transformação foi interior. E essa transformação interior reflete no nosso exterior. Nosso procedimento, nosso vestimento, nosso falar, nosso agir, né? Na forma como a gente decide, como faz negócio, como se associa com os outros dessa terra. A gente tem um discernimento, começa a ter discernimento das coisas. Né? Para avançar aqui, tempo corre, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro sinal que você, amado, está no caminho de santificação, vivendo pela fé. Você é uma pessoa de paz. Eu falo isso todo dia na minha casa. Amado, eu não exijo nada. Olha, a gente está 27 anos casado. 20? Aliás, tivemos 25 anos de casado, né, irmão? 25 anos de casado, 7 de setembro? 9 de setembro? 7 de setembro? Isso, 9 de janeiro era casamento civil e 7 de setembro foi religioso, tá? Então 25 anos de casado oficialmente e 27 anos juntos, tá? Então, amado, tem que haver uma transformação, né? Tem que haver uma mudança, tem que ter algo que as pessoas consigam perceber, né? Que houve uma mudança. E uma coisa que eu falo em casa: olha, eu não reclamo do feijão, eu não reclamo da roupa, eu não reclamo de nada, mas nada, senão nada, eu quero paz. Olha, quer me agradar é paz. Eu quero ter paz hoje. Porque eu já fui muito de sangue quente. Imagina que dentro dessa criatura que você está vendo aqui tem chinês, espanhol, português. Aqui não é brincadeira, não. Mas hoje, meu lema é: eu quero ter paz. Às vezes prefiro, ter paz do que ter razão. Ter paz do que ter razão. Né? Então, quer ver um sinal que Deus está agindo na tua vida, que você está santificado, você é uma pessoa de paz. Pode ser que o nosso apóstolo estava pregando aqui, né? Ah, pisou no meu carro, deixa eu ver o teu carro, irmão. Nossa, mas que calão, hein? Você não pode dar, meu irmão. Mas tá gigante esse seu carro, hein? Nossa, tem pessoa que pisa ali, irmão, então vira mesmo, então. Não pode ser assim. Tá com o carro, vai no podólogo. Tira lá daquela lixadeira, né? Uma vez, estou lembrando que a diaconisa Isabel me emprestou, eu estava fazendo cuidados pessoais com meu paizinho, que já descansa na glória. Ele mandou uma lixadeira, estava lá no pé do meu pai. Então vai, mano, leva a lixadeira, pega, a gente empresta, né, diaconisa? Empresta a lixadeira, você podar o seu. Mas não dá para ser o irmão e a irmã que pisou no carro, quer matar 4, 5, seguir a paz com todos. Com todos. Que o Espírito Santo de Deus seja falando a cada um. Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Amado, isso é um processo, né? 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando com o puro espírito a glória do Senhor, somos o que, igreja? Transformados de glória em glória, culto em culto, pregação em pregação, oração em oração, dia a dia. Minha filha Valentina, não é assim, não existe isso. É todo dia o Senhor acrescenta um pouquinho, todo dia Deus trabalha um pouquinho, e a gente vai ser uma pessoa melhor. De acreditação. Antes você queria esganar alguém, não quero esganar mais. Pode ser uma paz, amor. Jesus, ó. Né? Antes o irmão andava com um taco de beisebol no carro. Não, o irmão não anda mais com
a Bíblia e falou: vou te mostrar uma mansa aqui, a mansa brava aqui. Todos nós, amados, de glória em glória, Deus vai transformando, vai trabalhando. E vai nos transformando na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso é maravilhoso, diga maravilhoso. Diga glória, vamos glorificar a Deus. É maravilhoso. É dia a dia. É dia a dia, amado. Porque senão, Romanos 8,13, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os seus do vosso corpo, certamente vivereis. Então, olha, a Bíblia diz assim, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É o que estamos fazendo aqui, né? É o ferro se afiando, né? Ferro com ferro se afia, diz a Bíblia Sagrada. Minha esposa me afia, eu afio ela, nós afiamos a nossa filha. Acho que nós afiamos a noite demais, às desculpa, filha, nós chamamos. Então, um afia o outro, é assim, amado. Aconselhai-vos, instruí-vos, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso é vida, amado, santificada. Isso é vida de quem está no caminho de santificação diário. Porque o tema de hoje é a batalha da santificação. Gálatas 5,17, Diácono Yuri. Porque a carne milita contra o Espírito. Milita, no original, briga, luta, guerreia. Na verdade, a carne fica se alisando. É uma guerra. Uma guerra. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tá? Então, meu irmão, estamos falando aqui, segundo ponto, estamos só para mais um, para concluir, é que a vida santificada não dá para construir, sobre bases legalistas, sobre tradições de homens, e não dá para construir sobre a carne. Tem que ser espiritual. Diga assim, espiritual. Espiritual. Por isso que Gálatas 5,18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, pela graça, não estáis sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Hoje nós estamos sob a lei perfeita, que é a graça de Deus. Último ponto, para concluirmos a pregação de hoje, esse recado de Deus para a tua vida. Espero que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja falando com cada um de nós. Nós estamos batendo num ponto chamado santificação, porque todos nós queremos ter uma vida sobre a rocha, queremos ver as obras perfeitas do Senhor. E o Senhor, nesse início de ano, começa com um alicerce chamado santificação. Se trabalharmos a santificação, todos nós, cada um de nós, temos uma vida mais santificada, nós veremos essa promessa se cumprindo plenamente sobre a nossa vida. Então, a vida santificada só pode ser vivida em graça como novas criaturas. Então, é na graça de Deus, amado, que eu consigo viver como nova criatura. Porque Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Olha essa condição anterior, o velho homem. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós andávamos como filhos da desobediência, parecíamos filhos da desobediência, mas nós temos um entendimento aqui espiritual que o Senhor já havia nos predestinado, nos escolhido, nos elegido, nos separado para tão grande salvação. Mas aqui é o nosso estado anterior, né? Até o Senhor fazer algo tremendo na nossa vida, que é manifestar a salvação. E diz assim, versículo 3 aí, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
santificada, ela só pode ser vivida em graça. Amado, não tem como você ter uma vida santificada, uma vida santa, ser santo e reconhecido se for debaixo da lei. Não tem. E a vida em graça, ela tem que refletir uma nova criatura. Diga aí no seu lugar, diga assim: eu sou uma nova criatura. Em Cristo nós somos o quê? Novas criaturas. E qual que é o nosso chamado? De novo, 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui, amado. A pregação vai dar 50 minutos hoje. Nós estamos falando que ele crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, esse é um lema do nosso ministério. Eu e você, amado, uma vez que chegamos à graça de Deus, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estando ativos na igreja, participando de tudo que a igreja tem, né? Entrando em todos os compromissos, projetos que a tua igreja tem, né? Praticando tudo isso que a gente aprende aqui na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, diante das decisões que nós temos que tomar. Tá? Então, graça de Deus e nova criatura. Estar debaixo da graça de Deus é viver como nova criatura. Por isso que Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Está na sua Bíblia aí? Na minha Bíblia está aqui. É evidente que pela lei, por Moisés, por sacrifício, por jejum, por abluções, que são batismos nas águas, ou qualquer tipo de batismo, né, nas águas, é evidente que por subir no monte, por fazer vigília, por ficar sem dormir, por ralar a rótula do joelho, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso chamado. Em nome de Jesus, que ao final dessa pregação aqui, mais um alicerce importante, amado, seja aí fundamentado na tua vida, para que você veja a palavra de Deus se cumprir. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amado, quero te dizer, a graça de Deus nos dá liberdade com responsabilidade. Ah, mas eu quero jejuar. Jejue? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer se você quer fazer jejum? Eu estou te ensinando que não, para nada servirá. Se não for pela fé, a Bíblia diz que é pecado. Se não for por fé, uma vez por fé, é pecado. Ah, eu quero jejuar, quero subir no monte. Não faça. Como vossos pastores aqui, nós vamos orientar. Não faça. Então, a graça de Deus é um nível de vida onde a gente te ajuda a ser adulto espiritual, não criança. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estamos livres. Diga, eu sou livre. Você é livre, não. Agora a Bíblia diz: permanecei, pois, firmes, e não os submetais de novo a julgo de escravidão. Seja da lei, seja da carne, seja da velha criatura, dos velhos costumes, de qualquer coisa que ficou lá no teu passado, que não tem mais nada a ver contigo hoje. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Gálatas 4:7, já concluiu, diz assim: de sorte que já não és escravo, diga glórias a Deus. Porém, filho, e sendo filho também, herdeiro de Deus. Você tem uma herança do Senhor sobre a sua vida. Há uma herança de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba em nome de Jesus. E nós temos um chamado, que é viver santos nessa terra. Vivemos fazendo a vontade do Senhor. 1 João 3:9, todo aquele que é nascido de Deus, e aqueles que são nascidos de Deus, digam amém. Não vive na prática do pecado. Estamos sujeitos a pecar? Sim.
Passíveis de pecar? Sim, temos uma carne. Irmão, eu altíssimo. Não, mas olha, a Bíblia diz que todos nós temos a mesma carne, mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém. Nós somos nascidos de Deus. E a Bíblia diz que nós não vivemos na prática do pecado. Quem viver na prática do pecado? Amado, um erro, né? Em nome de Jesus, que os anjos de Deus brindem nossos caminhos, nos livre de todo o mal dessa terra, né? Nos tire de todas as armadilhas de Satanás. Mas se eu não cuidar da minha carne e você não cuidar da tua carne, passivo de, né? Às vezes, proferir uma palavra que não devia, tomar uma decisão que não devia, né? Aceitar um convite que não devia, todos nós somos passivos disso. Mas a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, igreja? É a divina semente. O Espírito Santo de Deus está na sua vida lá. Maior é o Espírito Santo de Deus que está em você, Valentim. Porque tudo aquilo está nessa terra. Mateus. Ora, esse não pode viver pecando. Porque é o quê? Nascido de Deus. Tá? E 1 João 3,10 ainda um pouquinho mais forte. Nisso eu manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, quem tem a salvação e quem não tem. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então, às vezes saem essas expressões, estou terminando, tá, meu irmão? Que a pessoa fala assim: eu odeio. Tira isso aí do teu linguajar, tira isso do teu cotidiano. Tá? Amado, é muito forte isso. Eu odeio. Tire isso aí, ó. Nós temos que amar os outros, perdoar os outros, relevar. Né? Já expliquei aqui: perdão não me obriga a viver com o algoz, mas me libera do algoz. Me libera. Eu tenho parte com ninguém que tentou me fazer mal. Né? E não é fácil, não é fácil. Né? Por quê? Gálatas 2,20 novamente: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga assim: Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2,21, para terminarmos: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quero te dizer, amado, que Cristo não morreu em vão. Diga glórias a Deus. Ele não morreu em vão. Nós não estamos aqui anulando a graça de Deus. Nós não estamos aqui submetidos à lei de Moisés, a sacrifícios, ordenanças, nem à nossa carne. Nós estamos aqui para viver a genuína palavra da graça de Deus. E eu declaro em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você já saiu dessas batalhas que cada um de nós tem, mais do que vencedor. Que assim seja, porque assim diz o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Seja de pé.